Beleza. Pessoal, então, a gente terminou aquele primeiro material, né, em que a gente estava falando lá da potência em regime de corrente alternada, da potência não, esse é o assunto de hoje, né, da análise de circuitos em regime de corrente alternada, comportamento dos dispositivos lá, resistor, capacitor, indutor em regime de corrente alternada, né, nós vimos as características do sinal, vimos a questão das reatâncias, das impedâncias, como é que a gente associa, né, a lei de Ohm, quando a gente trabalha, né, com a ferramenta dos fasores, com a questão fasorial, para a gente poder fazer a análise dos circuitos, né? Um pouquinho mais para frente, a gente vai aplicar outros métodos de resolução de circuitos. Vocês vão ver que não vai mudar nada em relação ao que acontece no regime de corrente contínua, porém, nós vamos trabalhar com fasores. Então, nós vamos trabalhar com números complexos, o que pode deixar, né, a conta, as análises que a gente tem que fazer um pouquinho mais complexas. Mas, em termos assim do método, da aplicação do método, é a mesma coisa. Só que hoje, eu queria parar, né, hoje, acredito que hoje e amanhã, para a gente poder falar de potência nesses dispositivos de corrente alternada, né? Teve uma aula passada aí que algum de vocês comentou comigo que lá no laboratório vocês já falaram um pouco sobre potência aparente, potência ativa, potência reativa, e aí a gente vai ver aqui hoje como que a gente calcula do que é isso, o que é uma potência ativa, o que é uma potência reativa, né? O que é a potência aparente. E aí vamos entender como é que funciona isso, como é que é o comportamento para cada um dos dispositivos que a gente tem estudado. Vamos começar, pessoal, pelo mais simples, na verdade, pelo dispositivo resistivo, tá? Então vamos supor que a gente tem um resistor e ele está submetido a uma tensão V e por ele está circulando uma corrente I. Estou usando essa notação em minúsculo, né? Já havia até comentado com vocês que isso aqui indica para a gente que eu tenho um regime de corrente alternada, tá? Quando é corrente contínua, a gente usa a letra maiúscula. O que acontece? Se eu quiser encontrar a potência no resistor, vocês estudaram, vocês viram até então que isso aqui é a tensão vezes a corrente. Tudo bem, gente? Estão lembrados disso aqui? Sim. Né? Tranquilo. E o que é a tensão aqui? Agora eu estou falando de um regime de corrente alternada. Então, a minha tensão vai ser aquela expressão toda, valor de pico, seno de ômega t, considerando aqui uma fase zero, tá? Com uma referência aí de fase zero. E a corrente vai ser o valor de pico, seno de ômega t também. Então, se a tensão tem fase zero, a corrente também tem fase zero no resistor. Lembrando, né? Para dispositivos resistivos, tensão e corrente estão em fase, ou seja, não existe uma defasagem, não existe uma diferença de fase entre a tensão e a corrente. Aí, pessoal, nossa potência aqui vai ser, substituindo as expressões, tensão vezes a corrente. Vm seno de ômega t vezes IM seno de ômega t, né? Vou deixar as constantes multiplicando aqui primeiro, a ordem dos fatores não altera o produto, então não faz diferença. E quando eu multiplicar seno de ômega t por seno de ômega t de novo, eu vou ter o seno de ômega t ao quadrado, o seno ao quadrado de ômega t, né? Aí, eu estou até com a colinha aqui para essas identidades trigonométricas. Nós vamos trabalhar aqui com essa expressão desse seno ao quadrado, transformando o seguinte. Tem uma identidade trigonométrica que diz que quando eu tenho um seno ao quadrado de um ângulo, eu posso substituir isso aqui por meio menos meio do cosseno de 2 vezes o valor daquele ângulo, tá? Então, no nosso caso aqui, como é que vai ficar? Ó? A potência vai ser tensão de pico, corrente de pico, que multiplica, vou trocar o meu seno ao quadrado de ômega t por toda essa expressão, né? Lembrando que o θ, o ângulo do seno aqui, agora é ômega t. Então, nós vamos ter meio menos meio do cosseno
de 2 ômega T. Né? Vamos trabalhar aqui agora com a distributiva da multiplicação. Multiplica isso vezes isso e isso vezes isso. Nós vamos encontrar potência igual a Vm e M sobre 2 menos Vm e M sobre 2 cosseno de 2 ômega T. Galera, o que a gente consegue interpretar a partir disso aqui? A potência, pergunta para vocês, né? A potência desenvolvida ali num resistor, ela vai ser constante, fixa, ou ela vai variar no tempo? O que vocês acham? Ela vai variar no tempo. Ela vai variar no tempo, né? E vai variar também de forma cossenoidal, né? Vai variar conforme um cosseno. As mesmas características do seno, porém, tem uma defasagem entre eles. Então, se a gente tiver que fazer um gráfico, né, dessa potência aqui ao longo do tempo, na verdade, vamos fazer 2 gráficos. Ó. Se eu fizer o gráfico aqui, por exemplo, da tensão, né, ela é senoidal, de fase 0. A corrente, ela também é senoidal, de fase 0, vai ter um valor de pico diferente. Espera aí, deixa eu fazer de outra cor aqui. Vai ter um valor de pico diferente, mas elas estão em fase, ou seja, quando uma estiver no pico, a outra também está no pico e assim por diante, tá? Então, aqui nós temos tensão em preto, a corrente em azul, tá? E aí como é que vai ficar a resultante aqui da potência, né? O produto dos dois. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Começa aqui em 0. Deixa eu só marcar os instantes de tempo aqui, pessoal. Começa aqui em 0, né? Ela faz isso, volta para 0, isso. Deixa eu fazer menor aqui para poder caber. Isso, volta para 0. Isso de novo, volta para 0. Isso de novo e assim por diante. Então, reparem que é o seguinte, né? Por exemplo, no instante em que eu tenho o valor máximo da tensão e o valor máximo da corrente, eu tenho o valor máximo da minha potência. E ela varia no tempo. Reparem o seguinte, que ela é sempre positiva, tá? Porque até quando a tensão e a corrente forem negativa, na hora que eu multiplicar aqui menos com menos, vai dar mais. Então, ela vai ser sempre positiva. Até porque não faria sentido a gente ter uma potência negativa também, né? E que ela tem um valor médio diferente de 0. Vocês conseguem enxergar isso aqui no gráfico? Que ela tem um valor médio diferente de 0? Tudo bem Sim, aqui? porque ela está acima do eixo do tempo. Tá, Na verdade, assim, Ângels, se você tiver um sinal senoidal que está aqui assim, ó, mesmo ela estando abaixo do eixo do 0, a gente tem aí um valor médio diferente de 0, tá? O que faz o valor médio para tensão e corrente, por exemplo, ser 0, né? O mesmo tanto que você tem para cima é o mesmo tanto que você tem para baixo. O semiciclo positivo você anula o negativo, tá? Mas, ok. lógico, a observação que você fez faz sentido, né? Se o sinal ele é todo positivo, o valor médio dele vai ser um valor positivo, não vai ser 0. Vai ser 0 se ele tiver o mesmo tanto que ele tem positivo, o mesmo tanto que ele tem negativo. Beleza? Ok, beleza. Deu para entender? E aí, pessoal, é justamente essa interpretação que a gente tem que ter. Em termos de efeito, né, a potência naquele resistor ele fica variando ao longo do tempo. Então, a energia entregue para aquele resistor fica variando ao longo do tempo. Só que a gente pode pegar um valor médio, que vai ser um valor, né? Qual que é o conceito de valor médio? É o valor que, se ele fosse constante durante todo o tempo, ele causaria o mesmo efeito. Ou seja, eu ter essa potência no resistor aqui, eu ter essa potência no resistor aqui, ou, se eu tivesse uma potência constante igual ao valor médio, eu teria a mesma energia entregue para o resistor no final das contas. A mesma potência entregue para o resistor no final das contas. Então, tem hora, né? Que a potência entregue para o resistor é nula, tem hora que é máxima, tem hora
Mas se ela fosse constante igual ao valor médio, eu entregaria o mesmo tanto de energia, a mesma quantidade de energia. Deu para entender esse conceito aqui, gente? Tudo Sim, bem? sim. E aí eu pergunto para vocês o seguinte. Vocês conseguem me dizer qual é o valor, qual é a expressão que a gente tem para calcular essa potência média no resistor? A partir da expressão da potência variando no tempo aqui, ó. Conseguem? Tem que tirar uma raiz quadrada? Na verdade, para efeito de cálculo, né, isso aqui entra no integral, né, calcular valor médio de um sinal entra no integral, que é uma operação lá. Eu até mostrei para vocês já essas integrais, derivadas, quando a gente falou lá do comportamento de indutor e capacitor, mas aqui dá para a gente pensar o seguinte, ó, eu tenho duas parcelas na expressão da potência do meu resistor. Uma parcela é fixa e não varia no tempo. Consegue enxergar que isso aqui não varia no tempo? Valor de pico vezes valor de pico dividido por 2. Não tem variação nenhuma, não depende do tempo. E uma parcela que é um cosseno. Qual é o valor médio de um cosseno? É zero. É zero, porque você tem um semiciclo positivo, um semiciclo negativo, são iguais, eles se anulam na média, né? Então, na hora que eu tirar a média disso aqui tudo, a média de um valor constante é o próprio valor constante, né? Ah, se eu tenho uma fonte de tensão contínua de 10 volts, é 10 volts o tempo inteiro. Qual é o valor médio na média? 10. É 10 o tempo todo, né? E qual é o valor médio do cosseno? É zero. Semiciclo positivo anula o semiciclo negativo. Então, a potência média para um resistor, ela pode ser calculada por meio da tensão de pico vezes a corrente de pico dividido por 2. Tranquilo? Tranquilo. Bom, a gente tem, na verdade, uma outra forma de calcular isso aqui, que é mais usual e é mais visto, e aí vai fazer um pouquinho mais de sentido para vocês aquela questão do valor eficaz. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou reescrever esse 2 que está no denominador como sendo raiz de 2 vezes raiz de 2, né? Porque raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Tudo bem, ó? Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 2 ao quadrado. Raiz quadrada e ao quadrado são valores inversos, né? São operações inversas. Isso aqui é 2. Então dá no mesmo. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque aí eu vou separar essa fração aqui, ó, um valor de pico sobre raiz de 2 vezes corrente de pico sobre raiz de 2. O que é, pessoal? A tensão de pico dividido por raiz de 2. É a tensão RMS. RMS ou eficaz, tá? Em algumas notações vocês vão achar aqui, ó, em alguns autores vocês vão achar aqui, tá? Tanto faz. E a corrente de pico dividido por raiz de 2 vai ser a corrente eficaz também. Então, lembra quando eu falei com vocês de valor eficaz, que eu falei, é o valor que representa, né, a dissipação de energia naquele componente. Então, nós falamos, né, a potência média é aquela potência que, se fosse constante, ia dissipar a mesma energia no componente, e ela pode ser escrita aí como tensão eficaz vezes corrente eficaz. Lá na análise de circuitos em corrente contínua, né, vocês viram a potência lá, era tensão vezes a corrente. Aqui eu posso calcular a potência no resistor como tensão vezes corrente também, e aí vai ser a tensão eficaz vezes a corrente eficaz. Beleza, gente? Beleza. Ok. Então, na maioria dos autores, a maioria das vezes, né, que vocês forem estudar isso aí, olhar num livro, alguma coisa assim, alguma referência, vocês vão encontrar essa expressão aqui, tá? E, assim, adianto para vocês, depois, né, não sei nem se vai dar tempo hoje, na verdade, mas depois a gente vai fazer uma análise de corrente...
não, uma análise das potências, né? Potência ativa, potência reativa, potência aparente, né? Essa potência aqui é uma potência ativa, tá? É uma potência que realmente dissipa energia, que realmente realiza trabalho. Vou falar um pouquinho desses fenômenos, depois a gente entra na matemática e reexplica isso tudo de novo. Vamos para o próximo? Ô, professor, só uma curiosidade. Quando você fala realizar trabalho, é transformação de energia, né? É, Beleza. dissipado na forma de energia. Por quê? Porque os dispositivos reativos, spoiler, né? Daqui a pouco nós vamos falar, eles não dissipam a energia, eles armazenam e devolvem. Por isso que são reativos. Eu pensei nisso, por isso que eu fiz essa pergunta. É isso mesmo. Então vamos falar deles, né? Vamos entrar primeiro aqui no indutor. Vou pegar isso aqui. Vamos lá. Indutor agora, pessoal. Então vamos considerar um dispositivo indutivo que também vai estar submetido a uma tensão V e por onde vai circular uma corrente I, tá? Aí, eu também vou calcular aqui a potência como sendo a tensão vezes a corrente, levando em consideração aqui as expressões, tá? Então, se a gente for escrever as expressões aqui, eu vou considerar a tensão como sendo, né, senoidal, valor de pico, seno de ômega t de fase zero. Se eu fizer isso, pessoal, como é que fica a expressão para a corrente? Corrente pico. Valor de pico, Valor de seno, seno, ômega t. ômega t, Aí, nesse caso aí, mais 90 graus. menos 90. Corrente atrasada, né? Isso, desculpa, Menos menos 90. 90. Menos Isso. 90. Bom, então agora nós estamos levando em consideração, e vocês vão ver que vai mudar muito a análise, né? Nós estamos levando em consideração aí que existe uma defasagem entre a tensão e a corrente, tá? No caso do indutor, a gente viu, né, que existe mesmo e que essa defasagem é de 90 graus lá no seno. Então, como é que vai ficar aqui, ó? Potência é igual. Vou substituir a expressão para tensão, valor de pico, seno de ômega t, e a corrente, valor de pico, seno de ômega t, menos 90 graus. Bom, como eu vou trabalhar com as identidades trigonométricas, vou deixar o que é constante, né? Valor de pico vezes valor de pico aqui para o lado de cá. Vai ficar seno de ômega t, que multiplica seno de ômega t menos 90 graus. Aí, pessoal, a identidade trigonométrica que a gente vai usar, deixa eu achar ela aqui. Essas coisas. Muita coisa para decorar, essas coisas a gente não decora, não. Eu acho que é seno de arco duplo. Ah, não, tem uma transformaçãozinha aqui que a gente faz primeiro, né? Seno de ômega t menos 90 graus, né? Se eu dou uma defasagem, vamos olhar lá para o círculo trigonométrico, ó. Esse aqui é o eixo dos senos, né? E aqui o eixo dos cossenos. Se eu dou uma defasagem de 90 graus para a esquerda aqui, ó, no sentido horário, né? Eu caio no lado negativo do eixo dos cossenos. Então, seno de ômega t menos 90 graus é a mesma coisa que menos cosseno de ômega t. Certo? E aí a nossa expressão fica sendo potência é igual tensão de pico, corrente de pico, seno de ômega t, que multiplica menos cosseno de ômega t. Então, menos tensão de pico, corrente de pico, seno de ômega t, cosseno de ômega t. Agora nós vamos trabalhar com uma outra identidade trigonométrica, que vai ser o produto do seno pelo cosseno. Já localizei aqui. Se eu tenho seno de um ângulo, cosseno de um ângulo,
Isso aqui dá seno de 2 vezes o ângulo dividido por 2. Então, vai resultar em menos, né? Vm e m, seno de ômega t vezes cosseno de ômega t, comparando aqui com a nossa identidade trigonométrica, vai dar seno de 2 ômega t dividido por 2. Ou ainda, né? Como esse dividido por 2 é constante, eu vou colocar dividindo aqui, deixar o seno isolado. E aqui, pessoal, nós vamos ter o seguinte. Vou usar aquele mesmo artifício que a gente usou aqui para transformar esses valores em valores eficazes. Tensão eficaz, né, que é a tensão de pico dividido por raiz de 2. Corrente eficaz, que é a corrente de pico dividido por raiz de 2. Então, essa é a expressão que a gente vai encontrar para a potência nos indutores, tá? Pergunta, pessoal, qual é o valor médio dessa potência aqui? 0. 0. Por causa do seno. 0 watts, porque é um sinal senoidal, tá? Independente ali se é de 2 ômega t e tal, é só um seno, tá? Não tem nenhum valor somando igual era lá no resistor, é só um seno, e o valor médio de um seno, semiciclo positivo, anula o semiciclo negativo, e o valor médio do seno acaba sendo 0, tá? Isso. Bom, mas aí isso não quer dizer que não tenha potência associada ao indutor quando ele está energizado aí com uma tensão e uma corrente. A gente tem essa potência, só que essa potência varia no tempo. E aí o que acontece, né? Em um semiciclo, eu forneço potência para o indutor, ele vai absorver. No outro semiciclo, o indutor descarrega, ele devolve a potência. Por isso, pessoal, essa potência ela é chamada de potência reativa, tá? Ela é designada. Pode apagar aqui, para poder aproveitar. Ela é designada com a letra Q, tá? E aí o valor dela em módulo, tá? Que aqui a gente representa aqui como o valor de pico daquela expressão, tá? Tensão eficaz vezes a corrente eficaz, tá? E aí, pessoal, a gente utiliza uma unidade diferente, tá? Para poder designar a potência reativa. Ao invés de usar watts, a gente usa um VAR, tá? VAR vem de volt ampere, né? Porque é tensão volt vezes corrente amperes, né? E o R de reativo, tá? Então, a gente vai ter, na verdade, 3 unidades para potência que significam a mesma coisa, são a mesma unidade, mas a gente escreve diferente, né? O watt para potência ativa, que é aquela potência que, de fato, realiza trabalho, de fato, entrega energia. O VAR, que é a potência reativa, para indutores e para capacitores, e o VA, né, o volt ampere, que é para potência aparente, que eu vou falar com vocês mais à frente aí, o que é essa potência aparente. Beleza, gente? Beleza. Ok? Tá. A gente pode fazer essa análise aqui como uma análise fasorial também, tá? Se eu pegar aqui o valor, o fasor tensão, tomando como referência aqui que eu assumi com uma fase 0, né? E o fasor corrente, que é o valor de pico menos 90 graus. Aliás, aqui vamos usar os valores eficazes, só para poder ficar de acordo com o que a gente fez ali antes. Vou usar os fasores aqui, levando em consideração os valores eficazes, tá, gente? Nesse caso aqui, a potência seria, né? Tensão eficaz com fase 90 vezes corrente eficaz com fase menos 90 graus
E aí nós encontraríamos, né, tensão vezes corrente, com a fase 0 menos 90 menos 90 graus. Isso aqui designaria para a gente, pessoal, o seguinte: uma potência lá no mundo fasorial, né? Uma potência que ela é imaginária, tá? Se eu converter isso aqui para a forma retangular, né? Ó, eixo dos reais, eixo dos imaginários. Fase menos 90 é puramente imaginário negativo. Então, menos J, tensão eficaz, corrente eficaz. Beleza? Isso aqui, na hora que a gente for fazer a análise fasorial da potência, a gente vai usar isso aqui. Estou só mostrando para vocês agora, mas depois a gente vai ver a potência complexa, que tem parte real, parte imaginária. Só para mostrar mesmo. Deixa eu ver aqui. Tem um exemplo aqui para a gente poder fazer com alguns valores, para ver se fica mais claro também, que eu separei aqui para a gente. Então, né, como isso aqui é mais novo para vocês, vamos fazer um exemplo aqui. Parar para fazer um exemplo rapidinho. Vamos supor que eu tenho um circuito aqui. Exemplo. Vamos supor que eu tenho um circuito aqui com uma fonte de tensão senoidal, né, aplicado aqui a um indutor. Esse indutor é de 0,1 Henries e essa fonte aqui é de 127 volts, frequência 60 Hz. E aí eu quero qual é o fasor corrente, qual é a potência ativa e qual é a potência reativa dissipada naquele indutor. Uma dessas grandezas aqui, ó, eu já posso responder direto qual é o valor dela. Qual é? Não preciso fazer conta nenhuma. A potência reativa, que é 0. A potência ativa, né? Isso, ativa. A potência ativa, direto, 0 watts. Porque nós acabamos de ver que em componentes reativos, no indutor, no capacitor, né, a gente não tem dissipação de potência ativa, né? Ele, mais uma vez, né, repetindo, ele armazena energia, no caso do indutor, na forma de campo magnético e devolve essa energia para a fonte ou para o circuito onde ele estiver ligado. O restante a gente vai calcular. Né? Primeiro, vamos achar a reatância indutiva daquele indutor. Ômega L. Então, ômega é 2π vezes a frequência linear vezes o L. Então, nós vamos ter aqui, ó, 2π vezes 60 vezes 0,1. E vai dar aí 37,7, se eu não me engano. 37,7 ohms de reatância indutiva, né? Então, o fasor corrente vai ser o fasor tensão dividido pela impedância daquele indutor, né? Então, nós vamos ter aqui 127, vou considerar a tensão com fase 0, dividido 37,7, né? Na verdade, aqui a impedância do indutor é 37,7 J, né? Puramente imaginário, ou coloco aqui uma fase 90 graus. Então, nós vamos ter aqui 127 dividido por 37,7 vai dar 3,37 com fase menos 90 graus. Beleza, gente? Para encontrar corrente, isso aqui a gente já estava fazendo, acho que está tranquilo, né? Tranquilo? Sim, sim. Tá. E, para a gente encontrar a energia reativa, basta que a gente multiplique, né? Nós acabamos de ver ali, né?
valor eficaz da tensão vezes valor eficaz da corrente. Então, 127 dividido por raiz de 2 vezes 3,37 dividido por raiz de 2. 127 por raiz de 2 vai dar 89,8 vezes... Pode ser que no exercício de onde eu tirei, ele já tivesse considerado esses valores aí como eficazes, tá? Mas como ele não falou nada, eu vou considerar valor de pico. 89,8 vezes 2,4 vai dar 215,52 volt-amperes reativos. Beleza? Tem um outro exemplo aqui, mas depois eu resolvo. Eu queria pelo menos falar do capacitor hoje ainda. Espera aí. Acho que é a mesma quantidade trigonométrica que usa. Que só muda a defasagem. Beleza, gente? Pode seguir? Vamos falar do capacitor? Pode, professor. Tranquilo. Pode prosseguir. Vai dar tudo aqui. Do jeito mais fácil, né? Então, pessoal, para finalizar, falando agora no capacitor. Então, vamos considerar um capacitor submetido a uma tensão por onde vai circular uma corrente. Mesmo princípio, mesmo procedimento, a potência vai ser a tensão vezes a corrente. Aí, a tensão eu vou assumir como sendo senoidal com fase zero, e a corrente fica como? Valor de pico, seno do quê? Ômega T Ômega T. mais 90. Mais 90 graus. Isso, né? Então, como a corrente ela está adiantada em relação à tensão, a fase é maior, 90 graus a mais aí, né? Então, nós vamos ter tensão de pico, seno de ômega T, corrente de pico, seno de ômega T, mais 90 graus. Mesmo artifício que a gente estava usando, deixa o produto dos valores de pico, seno de ômega T e seno de ômega T mais 90 graus. Aí, pessoal, o que vai acontecer? Mesma análise que a gente fez lá, tá? Ó, o seno de ômega T mais 90 graus pode ser substituído, né? Ó, círculo trigonométrico, rapidinho. Se aqui é o eixo dos cossenos. É isso mesmo, né? Eixo dos cossenos. E aqui é o eixo dos senos, né? Se eu dou uma defasagem de 90 graus, isso aqui pode ser o cosseno de ômega T. Tá. Então, vai ficar potência igual tensão de pico, corrente de pico. Ah, gente, só para deixar claro aqui, eu não sei, vocês não precisam saber refazer essa matemática toda, não. Eu mesmo estou consultando aqui a tabelinha de identidade trigonométrica, tá? Isso aqui é só para demonstrar para vocês de onde que vem as coisas que as conclusões que a gente está tirando aqui, tá? Não gosto muito de jogar e falar, é isso, aceita. Bom, então, substituindo esse seno de ômega T mais 90 graus por cosseno de ômega T, nós vamos ter aqui mais uma vez um produto de um seno por um cosseno, tá? E aí nós vimos, né, a mesma identidade trigonométrica. Seno de θ, cosseno de θ, é igual ao seno de 2 vezes θ dividido por 2. Então, nós vamos ter Vm e M. Seno de ômega T vezes cosseno de ômega T vai dar seno de 2 ômega T
dividido por 2. Aí aquele mesmo artifício nosso para encontrar em termos dos valores eficazes, tá? Põe esse 2 aí nós vimos que Vm sobre 2 é o produto de V eficaz por I eficaz, seno de 2 ômega t. Bom, conclusão, né? Qual é a potência média dissipada no capacitor? Zero. Zero, né? 0 watts também. Por quê? Mais uma vez, eu encontrei para a potência uma expressão senoidal, tá? Se é um seno puro lá, independente aqui se eu aumentei a frequência dele e tal, não faz diferença. O semiciclo positivo anula o semiciclo negativo e, na média, nós vamos ter uma potência média de 0 watts, uma potência ativa de 0 watts. E a potência reativa é o valor de pico, né? O valor máximo de potência que o capacitor armazena. Tensão eficaz vezes a corrente eficaz em volt-amperes reativos. Beleza, gente? Beleza. Qual a diferença que a gente encontrou? Qual a diferença que a gente encontrou para o capacitor e para o indutor? Vocês lembram lá? Na expressão da potência? As duas são ambas têm a mesma expressão. Na verdade, a gente tinha aqui um valor negativo aqui, tá? Ah, existe potência negativa? Não. Então, por que tinha esse valor negativo lá no indutor? Isso aqui, pessoal, esse valor negativo, ele vai indicar para a gente que, ora, né, essa potência aqui ela é senoidal, então ela vai ficar variando no tempo. Vai ser isso aqui. Ah, potência negativa não existe. Não existe. Isso quer dizer o quê? Igual a questão de tensão e corrente, quando é negativa, inverte o sentido, isso aqui significa, né, que uma hora ele vai estar absorvendo energia, outra hora ele vai estar fornecendo energia, tá? Então, esse sinal negativo que a gente tinha lá no indutor é só para indicar, né, que eu tenho uma potência reativa e indutiva. E aqui eu tenho uma potência reativa capacitiva quando eu achei esse valor positivo aqui, nessa expressão aqui positiva. Isso vai acontecer quando a gente fizer aquela análise fasorial também, tá? Então, fazendo a análise fasorial, né? O fasor tensão pode ser escrito como tensão eficaz com fase zero, que a gente colocou aqui, o fasor corrente eficaz com fase de 90 graus positivo, né? E aí, se eu quero encontrar a potência complexa, tensão eficaz com fase zero vezes corrente eficaz com fase 90 graus. Vamos ter aí, ó, tensão eficaz vezes corrente eficaz com uma fase de 90 graus. Puramente imaginário e positivo. Então, posso escrever isso aqui como J, tensão eficaz, corrente eficaz. Tá? Inclusive, pessoal, essa questão de ser imaginário e de ser real é o que vai entrar lá quando a gente for falar da potência aparente. Tá? O S vai ser a nossa potência aparente e vai ser um número complexo, constituído de parte real, que é o P, vai ser a nossa potência ativa, e uma parte imaginária, que é o Q, vai ser a nossa potência reativa. Tá? Então, a potência aparente, na verdade, ela é como se fosse uma potência total. Na verdade, ela é chamada também de potência total. Vai ter uma parcela que realmente é entregue na forma de energia, que é a potência ativa, e uma parcela de potência que vai ser fornecida, armazenada, devolvida. Fornecida, armazenada e devolvida. Vai ficar indo e voltando, né? Como é o sinal senoidal, como a gente encontrou aí essa expressão para esse sinal senoidal, que vai ser a potência reativa.
Aí isso aqui, né, vai dar lá o triângulo de potência que a gente fala, P. Eu vou falar disso com vocês amanhã, tá? Q, que é a reativa, e aqui a hipotenusa vai ser a aparente, o S. A gente vai ter o ângulo aqui, que é o ângulo do fator de potência. Amanhã a gente entra em detalhes em relação a essas questões aqui. Só para a gente fechar a aula, talvez passe um minutinho aqui, mas aí vocês têm um pouquinho de paciência, só para a gente fazer um exemplo mesmo, para a gente fechar isso aqui hoje e amanhã entrar nessa análise mais complexa da potência complexa aqui, falar de fator de potência e assim por diante. Então, nós vamos ter aqui, ó, como exemplo, né, um circuito também com uma fonte de tensão, um capacitor agora, tá? De capacitância 70,4 microfarads. E aqui, 127 volts. Aqui nesse aqui ele já falou que é eficaz. Eu acho que lá era eficaz também, tá? Mas tudo bem, a gente considerou de pico, fizemos as contas de forma certa. E 60 Hz também. E aí ele também quer qual é o fasor corrente, qual é a potência média e qual é a potência reativa. Mais uma vez, potência média, 0 watts, tá? Capacitor, ele não dissipa potência, ele não absorve energia como o resistor, né? O resistor, ele absorve, na verdade, ele dissipa essa potência na forma de calor, inclusive. E aí nós temos que calcular os demais, né? Primeiro, vamos começar calculando a reatância capacitiva, 1 sobre ômega C, ou como eu não tenho o valor de ômega pronto, né? 2πfc. Então vai ser 2π vezes 60 vezes 70,4 vezes 10 a menos 6, que é o valor da capacitância lá. 1 sobre isso. Fazendo essa conta, 2π vezes 60 vezes 70,4 vezes 10 a menos 6, inverso disso, nós vamos achar aqui aproximadamente 37,7 ohms. Então, a impedância do capacitor é menos J 37,7 ohms, tá? Lembrando lá, né? A impedância capacitiva ela é puramente imaginária negativa. E aí o fasor corrente vai ser o nosso fasor tensão, considerando uma fase zero, dividido pela impedância do capacitor, que é a reatância, né? Fase menos 90 graus aqui, na forma polar. Então, se a gente divide 127 por 37,7, vai dar 3,37. Está dando os mesmos valores lá, só que com efeito trocado, né? E 0 menos 90 vai dar 0, vai dar 0 mais 90, né? 90 graus. Aqui o valor é eficaz, porque eu trabalhei com uma tensão que era eficaz. Então, se eu considerei o valor eficaz aqui, no final a resposta também está em eficaz. E o valor da potência reativa, né, armazenada e devolvida lá pelo capacitor, a gente fala às vezes, vocês podem encontrar os autores falando potência desenvolvida no capacitor, tá? Na mesma, é a tensão eficaz vezes a corrente eficaz, 127,3 vezes 3,37. Vai dar aqui aproximadamente 428 volt-amperes reativos. Bar. Gente, dúvidas, perguntas? Alguma coisa não ficou clara? Alguma coisa que vocês queiram que explique de novo? Para mim, tá tranquilo. Ok. Bom, então, no mais é isso aí. Até amanhã. Amanhã a gente fala sobre essa questão de potência complexa, né? Vamos juntar a potência ativa, potência aparente. Aí eu vou ver se eu trago alguns exercícios para a gente resolver junto também, para poder fixar um pouco mais. Hoje a gente viu mais parte mais teórica aí, né? Apesar de termos feito um exemplo ou outro, de uma forma mais simples. Amanhã a gente vê se faz uns exercícios um pouquinho mais complexos sobre isso. Beleza? Interromper a gravação aqui. Ok, beleza.